Oui, C'est trop lâche. il est trop lâche. Il va attendre lui. On va attendre le monsieur venir pour conseiller, non? Pour le retour, que tu achètes un veston? Oui, c'est pour le retour. Je vais arriver bien vêtu, hein? Parce que quand je suis parti de là-bas, je suis parti de la prison, non? Comme ça, et maintenant qu'on rentre, toute ma famille va être là et tous mes amis vont être là. Et tout ça, alors il faut que j'arrive bien. Tu vas arriver avec un beau costume alors. Ouais. Bon, jamais j'ai acheté des costumes, c'est la première fois et toujours j'ai dit, bon, quand j'ai retourné, je vais acheter un bon costume pour arriver. Même qu'après je les jette parce que je n'aime pas, mais pour arriver, je vais arriver comme ça. C'est important pour toi? Oui. Qu'est-ce que ça représente alors un nouveau costume? C'est pas ça, c'est pas... C'est le problème qui toujours là-bas, les gens... la propagande, ils ont fait beaucoup de propagande contre les exilés, les réfugiés, non? Les syndicalistes, bon, sont des terroristes, des marginaux, des gens sales, non? Ce type de propagande-là, non? C'est pour ça que je vais arriver bien. Ça, c'est ce que vous aviez essayé là tout de suite, c'était un blazer Brill. Là, Brill, c'est celui qui fabrique pour Cardin, vous voyez. Moi, je vous demande, je ne vous vends pas la marque, je vous vends simplement celui qui fabrique, ça vous coûte moins cher. Voilà, ça ne va pas du tout. Non, ça ne va pas du tout. Celui-là vous va mieux, le Brill, hein. Chegados no trem do oeste, Paraná, Goiás, Rio, Minas, serranias e Nordeste e sacoleiros Brasleste. Domesticoleiros, pedreiros, anarco-sindicalistas, direitas oportunistas, diletantes radialistas. Formigueiro, sol se espalha, Antônio Agu, pura festa, cavalo, homem que passa e camelo que retalha. Bahia no trem do oeste, retirantes severinas, sertanejas e do agreste e uns violeiros da peste. Domesticoleiros, pedreiros, anarco-sindicalistas, direitas oportunistas, diletantes radialistas. Formigueiro, sol se espalha, Antônio Agu, pura festa, cavalo, homem que passa e camelo que retalha. Chegado num trem do oeste, concentrado, encapuzado, panfleta e desaparece na multidão que estremece. Chegados no trem do oeste, Paraná, Goiás, Rio, Minas, serranias e Nordeste e sacoleiros brasileiros. Talvez os metalúrgicos de Osasco jamais tenham tido oportunidade de reviver momentos de embate político tão enriquecedor quanto a ocorrido em 62 e 68, nem mesmo durante os anos de 78 a 80 ou após a abertura democrática. Eu tinha uma intenção. Como historiadora, eu me senti na obrigação de procurar as raízes. Contar as raízes, contar do movimento da Santa Marina, que era muito ligado ao Osasco, como está aí no meu livrinho, né? E a minha intenção é que a partir desse trabalho viessem outros trabalhos, outras pesquisas. E depois, onde estão esses operários, quais são as fábricas e tal, o que os anarquistas de Osasco contavam. Falta um trabalho sobre anarquismo em Osasco, não é? Eu levantei o Rossoni
Mas tinha outros, o jornal da época, se for pesquisar jornais de 1910 em diante, você vai encontrar vários movimentos, não é? E os anarquistas. Você vai encontrar em Osasco, por exemplo, poucas pessoas agora para te contar. Além disso, foi feito um combate ideológico. Um dos jornais mais lidos pelos operários, eram notícias populares na época ainda, que tinha notícias de crime, etc., mas também eram os jornais que tinham as melhores coberturas sindicais, de movimentos operários na base e tal. E esse jornal, sobretudo, começa a fazer uma campanha sistemática contra Osasco, depreciando a imagem da cidade fora e dentro. E passou a ser linha do NP toda semana. Primeira hora, na época, eu fiz um combate sistemático ao NP, que eles falavam de crimes que aconteciam em Osasco. Então Osasco virou a sede da violência. Além de ter mais crimes mesmo, a região como um todo, que eram atribuídos a Osasco, e também era linha do NP, da ditadura, etc., durante anos seguidos, de colocar matérias infamantes. Então até surgiu matéria, daquele bebê diabo, por exemplo, não saía daqui. E depois surgiu a moça loira, com algodão no ouvido, que era assombração. Que invadia as escolas. Um estuprador, que seria um bode preto em Osasco, e por aí ia. E que era toda uma campanha ideológica, de saneamento ideológico pela direita, que passava primeiro pelo isolamento de Osasco do resto, transformar em objeto de riso, etc. Inclusive desmoralizando os movimentos. E depois, desmoralizando internamente, como foco de violência, etc. Isso não é uma coisa casual, isso foi uma política de enfrentamento de ideias, enfrentamento ideológico e tal. Final de 67, começo de 68, com o país se radicalizando, movimentos estudantis, etc. A esquerda querendo ganhar Osasco, a esquerda inteira veio para Osasco, né? Todas, né? AP, não sei o quê, trotskistas, né? Todo mundo querendo nos ganhar, que era o lugar que tinha movimento operário. Agora, todos eles tinham uma linha para o movimento operário. Em 67, eu estava já na prefeitura, mas houve eleições no sindicato e a oposição sindical, que organizou a Chapa Verde, a chapa de oposição ao presidente, a diretoria, que na época era presidida pelo Enos Amorina, né? Que a Chapa Verde é presidida pelo José Ibrahim. O Barreto não fazia parte da chapa, aí já era um apoiador, já tinha saído do quartel, etc. E graças, sobretudo, à nossa força dentro da Cobrasma, porque nas outras empresas a gente perdeu a eleição, praticamente empatou, mas na Cobrasma a gente conseguiu uma maioria tão significativa que a Chapa Verde conquistou o sindicato. E Ibrahim, com 19 anos, acabou chegando à presidência. Mas a base da nossa chapa era a Comissão de Fábrica da Cobrasma. E eu fui indicado, né, como o encabeçador da chapa. Eu como presidente da Comissão de Fábrica da Cobrasma. Então, e aí foi uma batalha essa eleição, porque era a primeira oposição sindical que surgia no país de forma organizada e com condições, né, de ganhar a eleição. E por outro lado também, né, o fato da oposição sindical metalúrgica de Osasco ter se fortalecido tanto dentro dessa perspectiva de comissão de fábrica, de organização pela base, isso inspirou outros setores também
a se organizar da mesma forma, né? Então esse negócio de Osasco, estou falando do ano 65, 66, foi muito importante, marcou a resistência dos trabalhadores contra a ditadura militar, né? Pela liberdade sindical, contra a legislação do acordo salarial, contra a lei antigreve, né? Pelas liberdades sindicais no geral. O operário fazendo limpeza do local, né, onde colocava o forno, né. Aí o ponteiro, né, que dirigia a ponte rolante com aquela panela de 10 mil quilos de aço, 12 mil quilos de aço, veio e despejou a escória, que era isso que fazia. E naquele dia a escória caiu em cima de um operário que estava fazendo a limpeza. E o operário teve talvez umas 3, 4 horas de vida, né? Quando ele saiu, já foi praticamente quase morto lá de dentro. Aí no dia seguinte, na hora do enterro desse companheiro, a empresa paralisou. E não me lembro mais ou menos que hora que foi o sepultamento dele, mas era fora de horário, né? Então vamos supor que foi assim, tipo 9h30 da manhã, ou 10 horas da manhã. Aí o próprio França Pinto, quando escutou o apito, falou assim, mas não é hora de almoço? Por que está tocando? Aí foi lá, a empresa totalmente paralisada. Uma peãozada conseguiu fazer que a Rádio Peão funcionasse em todas as sessões da empresa. 5 minutos no sinal de protesto contra a morte do companheiro e em memória da morte do companheiro. Então nós deflagramos a greve em 16 de julho de 68, ocupamos a fábrica, né? Passamos o dia todo com a fábrica ocupada, e havia 2 grupos em Osasco, né? Era o Grupo Frente Nacional do Trabalho e o Grupo Osasco, né? O Grupo Osasco eram mais radicais, eram bastante estudantes que queriam derrubar o governo, uma série de fatores que nós do Grupo Frente Nacional nós queríamos reforçar ainda mais a organização dos trabalhadores no seu local de trabalho, dar uma consciência mais forte para o trabalhador. É de você dar um passo à frente, na verdade, para que a gente pudesse depois ter outras reivindicações mais fortes. Começamos a ter uma participação também na comissão de fábrica que se organizou na Cobrasma, mas a atuação principal aí no primeiro momento foi com a criação de um grupo de teatro que a gente criou entre os operários da Cobrasma, que foi o GOTA, Grupo Osasquense de Teatro Amador. E aí então fomos tomando consciência da situação em que vivia o país, a ditadura militar, a falta total de liberdades, com a participação aí no movimento estudantil, no movimento operário, né? O sindicato inicialmente sob intervenção, inclusive, a gente trabalhando, organizando a comissão de fábrica na Cobrasma, porque não tinha muito espaço no sindicato, e já tínhamos também toda uma crítica à estrutura sindical, à forma como os sindicatos eram organizados, a ausência de uma organização dos trabalhadores nos locais de trabalho. Por isso que a gente partiu para a organização da comissão de fábrica, contando inclusive com o apoio do Dr. Albertino, que estava na sessão de pessoal, saindo da sessão de pessoal, quando também tomou consciência dessa situação de exploração toda em que viviam os trabalhadores, né, através da Frente Nacional do Trabalho. Aí fomos tomando consciência dessa situação toda. No movimento estudantil, em 66, a gente criou também o Círculo Estudantil Osasquense, porque aquela vida sob a ditadura, aquele inferno terrível, né? Então foi legal criar o céu para sair um pouco do inferno, né? Quando o movimento aqui em Osasco
cresceu mesmo, que foi... Porque a gente fala muito de 68, da época da ditadura, mas a partir de 64 houve todo um movimento aqui em Osasco. As pessoas não se acomodaram, as pessoas mais conscientes não se acomodaram, e elas se reuniam, ficavam se organizando todo o tempo, principalmente os estudantes e alguns operários que também eram estudantes, como era o caso do Roque, do Espinosa, do Barreto, de todo esse pessoal, né? Como em todas e quaisquer cidades, a escola era o lugar em que se entrava em contato com ideias novas, com novas teorias, uma nova visão de mundo. E a fábrica, onde havia a fábrica, era o lugar que se ganhava dinheiro. E a diferença entre Osasco e outras cidades é que aqui o golpe de 64 não tinha ido até as últimas consequências. Ele não tinha varrido os últimos bolsões de resistência. E em Osasco, diferentemente de outras cidades, como era um local mais circunscrito, que você ia para Cobrasma, depois veio o Bradesco, na época era Cobrasma. Você ia para Cobrasma, da Cobrasma para o Cinearte, para quem conseguia chegar ao colégio. E nos colégios, que aqui era uma coisa recente, estudavam pessoas de várias gerações. Então você tinha, numa mesma sala de aula, um garoto de 14 ou 15 anos, que era o meu caso, o caso do Zé Ibrahim, estudando junto com um segundo sargento do Exército, que já estava perto dos 40 anos de idade. Uma mesma sala de aula. O Barreto, por exemplo, ele panfletava ali, em frente à minha casa, morando na Campesina, ele panfletava Eternite, Cobrasma, aquilo todo. Em frente à minha casa era um mato. Ele atravessava aquele correndo e vinha para minha casa. Ficava ali, tomava um lanchinho, eu dava aula à noite, ele entrava no carro, ia atrás, no carro. O Clós desviava para uma rua escura, parava o carro, ele descia do carro, eu ia para o ginásio, ele está chegando no ginásio 5, 10 minutos depois que eu cheguei. Nunca chegaram a ver o Barreto, nem lanchando lá em casa, nem chegando depois da panfletagem. Ele se escondia muito, né? Foi quem morreu com o Lamarck. Grande, né? E eu não tinha como não estar na frente dessa manifestação. Aí, no dia seguinte, eu chego na prefeitura e o prefeito Guaçupiteri me chama. Olha, Roque, eu recebi aí um telefonema do coronel Lepiani, que é o comandante do 4º RI, que era o comandante do 4º RI na época, né? E ele falando que eu tinha um subversivo aqui no meu gabinete e que era para eu exonerar imediatamente essa pessoa, porque não tinha sentido, era incompatível um subversivo no meu gabinete. Então, olha, você faz o seguinte, desaparece aí por uns dias e tal, para ver se isso passa, né? Acontece que o movimento estava não crescendo, se radicalizando no Brasil inteiro. Então, poucos dias depois, a gente organiza uma outra passeata. Aí, já não só estudantes, mas também os operários, não, o sindicato não oficialmente, mas enfim, extraoficialmente, mobilizando os operários de São Paulo, a UE, o Zé Dirceu, não só a facção do Zé Dirceu, mas também
da Catarina Meloni, né, que era a dissidência comunista, e a AP, que eram as duas tendências mais fortes dentro do movimento estudantil a nível nacional, né, vieram para Osasco. Então foi uma grande passeata. E com uma característica especial também, que na frente ia uma grande bandeira do Vietcong. E como o Guaçu tinha falado para ele ficar desaparecido, eu fiquei bem embaixo da bandeira do Vietcong, certo? Aí no dia seguinte não teve jeito, eu cheguei na prefeitura, o Guaçu me chamou para mostrar a portaria me exonerando, né? Porque o coronel Lepiani tinha telefonado uma vez mais: olha, o subversivo continua agitando ainda mais e continua no seu gabinete. Se ele não for exonerado, haverá intervenção no município de Osasco. Mas quero aqui mais uma vez ressalvar que o Guaçu, ainda nesse momento, teve uma atitude muito digna, porque falou: olha, mas eu não quero romper com vocês, eu não posso permitir a intervenção aqui, mas eu não quero romper com o movimento estudantil, e queria inclusive que os estudantes então elegessem uma outra pessoa para me substituir lá no gabinete e continuar a relação. Mas o movimento estudantil decidiu que era rock ou ninguém, e então houve o rompimento do movimento estudantil com a administração Guaçupiteri nesse momento, né? Não tinha muito burburinho na escola, não tinha muito dedo duro lá também, né? Tinha muito aluno infiltrado. Nós tínhamos um número muito grande de alunos de Itaúna. Eram filhos de oficiais, não é? E então aí minha filha abriu muito a boca: é comunista, subversivo, esteja preso e sabe lá Deus o que vai te acontecer, né? Então ali não havia campo, não. Não havia campo, não. Quando muito, um cochicho, uma rodinha, um grupinho, mas sala de aula, ninguém vai abrir a boca, ninguém vai falar. Porque o risco de você fazer alguma coisa assim era acusar os outros alunos, os que já tinham saído, os que estavam na clandestinidade, os que estavam na ativa, entende? Qualquer coisa já fala: olha, CNA, tal, né? Eles sabem, pega fulano que vai contar. Mas nós não sabíamos. Tanto é que com o Gabriel, desde 64, eu fiquei 20 anos sem conversar com o Gabriel. Quando o Gabriel reapareceu em Osasco, ele não me procurou. Nem eu a ele. Nós ficamos longe um do outro. Nem de longe. Porque a sensação que nós tínhamos é que alguém estava esperando o encontro dos dois para dar uma dura ali, ver o que conseguia tirar, né? E você sabia quem estava na clandestinidade? Você sabia os alunos que estavam... Alguns eu sabia. O Nanias, por exemplo. O Mário Nanias. E alguns se mataram, né? Alguns se mataram. Maravilhoso Zanardi. aquele... O Zanardi. O Zanardi foi aluno brilhante. Sérgio Zanardi. Brilhante. Aquilo foi uma loucura. Minha pressão é muito grande. É um horror. Tanto é que ele estava tão desesperado que ele alugou um apartamento em frente ao DOPS. Na clandestinidade. Foi lá, se meteu na frente do DOPS. Tal. Depois tudo bem, ele foi para casa, estava tudo tranquilo. E quando ele se matou? Por quê? Não sei. Agora, o Zequinha foi assassinado, né? Muitos foram assassinados. O Nanias, que não sabia da minha vida, não sabia de nada, não tinha acompanhado a alfabetização nem nada. O Nanias, muitos anos depois, ele me contou, ele foi levado para Recife e em cima de uma telha de alumínio,
tomando choque e pulando ali em cima para falar alguma coisa sobre mim. E ele não sabia nada. Ele não sabia nada. Eu me fechei em copas. Não queria saber de ninguém e ninguém sabia de mim. Pois o movimento intersindical anti-arroxo. Eu ia sendo preso em Campinas, que o Ibrahim fretou uns ônibus e nós fomos para lá, sabe? Para uma assembleia lá. E lá eu fiz uma poesia. Isso. As andorinhas foram embora da sua terra natal, porque elas já previam um terrível e grande mal. Lei do fundo sem garantia e arroxo salarial. Quando eu terminei essa poesia, a polícia me fechou. Eu estava saindo, me fecharam. Aí o Ibrahim entrou no meio, me puxou pelo braço, me pôs lá num canto, me cercaram para a polícia não me levar. Eu estava no comando geral da greve. Por exemplo, a gente tinha decidido que no dia 16, 15 para as 9 da manhã, haveria um toque extra da sirene, né, da Cobrasma, a sessão de limpeza e acabamento, que era a mais organizada, a melhor organizada, inclusive, a gente considerava, né? E aí a principal liderança, importante destacar também, era o companheiro João Joaquim. Então, aí decidiu que no momento do toque extra da sirene, a limpeza e acabamento parava e saía em passeata por dentro da fábrica, passando pelas outras seções, até se reunir numa assembleia no pátio da fábrica, certo? Bom, eu, nesse momento, tinha ficado responsável de ocupar a portaria dos fundos da Cobrasma, que era aqui, perto da forjaria, enfim, na João Batista. Aí chegando operários de dentro da fábrica que vinham, e eu e mais alguns companheiros que chegávamos de fora, preparado inclusive para a eventualidade do guarda que estava lá na portaria querer resistir, poder estar armado, sei lá. Enfim, a gente ia preparado para o que desse e viesse, né? Para garantir a toma do portão, a ocupação do portão, certo? Então, aí, por exemplo, tive essa participação. Houve também participação das mulheres, e foi muito interessante. Apesar de não ter a mulher na produção, lá na Cobrasma, mas tinha uma empresa aqui em Osasco, que é o depósito hídrico, que chamava Granada, e lá fabricava fósforo, e tinha, se não me engano, na época 280, 380 funcionários. No dia que a Cobrasma parou, elas pararam, desceram a pé, um pedaço da Autonomista, desceram a rua Júlio Silva, passaram em frente à Cobrasma, bateram palma para o pessoal que estava lá dentro, que a empresa foi tomada, e desceram a João Batista e foram para o nosso sindicato. Não foi para o sindicato dos químicos, foi para o sindicato dos metalúrgicos. Então a greve é preparada clandestinamente, sobretudo com apoio nesta vanguarda de fábrica. E a gente não tem indícios de que isso tenha sido furado, que houvesse agentes infiltrados ali que levassem a informação, porque a maior parte dos planos puderam ser colocados em prática. E nem todos foram colocados em prática, porque a repressão atuou muito mais rapidamente do que estava nos nossos planos. A repressão não seguiu nossos planos. O problema dos planos sempre é esse. Nem sempre o inimigo faz o que você planeja para ele. Ele cumpre a parte dele. Todos esses fatores nos levou a deflagrar a greve.
Mas o primeiro objetivo dela era respeito à comissão de fábrica e à organização dos trabalhadores que estavam sendo desrespeitados com a vinda do Luiz Eulário de Vigal Filho. Né, se coloca, entendeu? E a segunda seria a melhoria de salário, na verdade, e a terceira, questionar o salariado do governo militar e até questionar o próprio regime militar. Né? Ele tinha esses três objetivos. Né? Primeiro era respeito à comissão de fábrica, segundo, né, melhoria de salário, e terceiro, questionar o regime, né, e que houvesse um período aí de democracia nesse país. Mas a diferença entre Contagem e Osasco é que a nossa foi uma greve muito mais politizada, muito mais com reivindicações políticas, né? Então a gente queria manter e expandir as comissões de fábrica, a questão da liberdade sindical, a gente dizia que só a greve derrubava o arroxo, né? Uma série de reivindicações mais políticas, né? E não era um movimento localizado numa empresa, né? Era um movimento que partiu do sindicato que organizou, né? E o sindicato expandiu para outras empresas, né? Para outras fábricas. Então, a nossa visão era parar toda a cidade. Paramos uma parte. Sinceramente, nós não esperávamos a repressão que veio, né? Na minha opinião, a repressão seria um pouco como foi feito em Contagem, né? Não interviram no sindicato nos primeiros momentos, pressionaram os trabalhadores, entraram em negociação, negociaram e desativaram a greve, né? Então a gente achava que o comportamento seria parecido, por isso que nós não radicalizamos a greve logo no começo, só ocupamos a Cobrasma e as outras empresas nós não ocupamos, fomos parando aos poucos, né? Achando que iríamos ganhar tempo com a negociação, enquanto a gente dava uma sacudida do conjunto do movimento sindical no Brasil. E no período da preparação da greve eu tive em Contagem, eu tive na Baixada Santista, conversando com os petroleiros. Nesse intervalo das 17 para as 17h30, 17h40 que eu fiquei lá, chegou a cavalaria. E quando a cavalaria chegou, alguns do exército, dando cobertura, eles pararam em volta do muro, até no portão. E do lado de dentro tinha uma seção que era de montagem de vagões. E tinha uns vagões ali que estavam sendo montados já para sair lá para as empresas compradoras. Aí o Barreto, nós fomos lá e o Barreto subiu em cima daquele vagão. E ficou uma distância, assim, mais ou menos, de 2, 3 metros de distância dos milicos. Os milicos armados, baioneta, fuzil e tal. Os operários dentro da empresa e o Barreto na frente dos milicos com o megafone na mão e uma sandália no pé, já meio tudo arrebentado já, tentando andar para lá e andar para cá. E fez um discurso que foi o discurso mais importante que eu vi na minha vida. Foi 2, 3 minutos. As palavras que ele falou. Atenção, soldados! A primeira coisa que ele falou. Porque ele tinha sido militar, né? Então, quando ele falou atenção, soldado, teve soldado que já ia ficando em posição de sentido, né? Porque ele falou tão forte que, né, que ele tinha sido cabo do exército, né? Que ele narrou, aí já se deu conta que a ficha caiu, né? Aí ele colocou assim, tipo, aqui dentro dessa empresa tem milhares de trabalhadores lutando para ter um pouquinho de salário a mais e para ajudar a organizar o restante dos trabalhadores que combatem essa ditadura militar, da qual vocês estão servindo aí. Não por vontade de vocês. E que, oxalá, deve ter pais de vocês aqui dentro, primos de vocês aqui dentro, irmãos de vocês aqui dentro, companheiros de vocês aqui dentro. Então, em vez de vocês perseguir os trabalhadores, por que vocês não matam o comandante? Ele está aí, ó, vocês estão armados. Aí na hora o cara já pegou os cavalos ali, já deu a voz de comando. Acho que o fato que prenderam o Zequinha com tanta ganância, né? Acho que foi um pouco isso. Né?
é que Osasco, resistindo à oposição sindical do ABC, achava que conseguiria fazer uma greve em solidariedade lá. E depois a greve estenderia para Santos, e 4 ou 5 dias depois Minas pararia, depois viria o Rio de Janeiro, enfim. Esse era o plano de começar uma greve geral a partir de Osasco. E, claro, as reivindicações eram as reivindicações não atendidas no dissídio passado, de novembro, e 35% sobretudo, mais um leque de reivindicações locais que foram engordadas nas mobilizações dentro da fábrica, no sindicato, porque o pessoal foi colocando outras coisas. Vocês acreditavam que iam derrubar a ditadura aí? É? Também? Vocês Não, a reivindicação era essa. Era econômico. Os panfletos falavam isso. Agora, a motivação era, se não derrubar a ditadura, pelo menos dar uma rasteira, ou uma cusparada. Acho que a cusparada não foi nada. A greve de Osasco é um marco do princípio para a ação. Chapa Verde, sim senhor. Pedro Tintino, Tigrão, Batista, Ibrahim, Zé Pedro, onde o amor vence o medo na busca do leite e do pão. Meu amigo João Cândido, presença espetacular. Pequenino, porém grande, trabalhava sem cessar nas comunidades de base para o movimento vingar. Terezinha, Albertina, Zaia, nunca me saem da lembrança. 3 mulheres corajosas na luta da esperança, junto com os padres operários que vieram de pontos vários, especialmente da França. Tinham chegado, se não me engano, em 64, 65, em Osasco, uma congregação de padres por nome de MOP, Movimento Operário Pedro e Paulo. E esses padres, eles tinham o objetivo deles, eram trabalhar durante o dia e à noite celebrar a missa com a comunidade. E tinha um grupo, 3, 4 padres na Vila Holanda. E um francês, o nome de Pierre Gauthier, era ferramenteiro, retificador, um negócio assim. Trabalhava junto com Joaquim Miranda na Braseixos. E ele era assistente do grupo, que o Grafo falou, Ação Católica Operária. Ele que dava assistência espiritual para o grupo. Aí, esse padre ele ajudou o Joaquim a organizar, no segundo dia da greve, que parou organizar a paralisação. O Roque, Ibrahim, tinham as suas turmas. Mas foi aí onde a gente começou a participar fortemente das comunidades eclesiais de base. Isso foi forte na nossa vida. Que os líderes, os padres religiosos, quem que eram? Os padres operários, geralmente. Quem que eram? Padre Emílio, Padre Pedro Vautier, Padre Paulo Xerdel, que tem a rua dele. Domingos Barbé. Padre Rafael. Padre Rafael, claro. Claro. Imaculada Conceição. Eles são padres operários porque eles eram padres. Trabalhavam na fábrica com a gente. Os padres franceses eram todos operários. Trabalhavam na fábrica com a gente. Mas ninguém sabia que eles eram padres. Aí, no dia seguinte, ia ter uma reunião lá no 18, em solidariedade aos presos e a família dos presos para distribuir alimentos. E lá vai o Groff, lá naquela reunião. Albertina, a esposa do Cândido. Groff do céu, você já pensou o risco que você está correndo aqui? Eu falei, mas daí? Ué, eu tenho que continuar a minha vida, não vai interromper minha vida porque eu fiquei preso lá e torturado. Mas de onde veio essa sua consciência? Da fábrica? Essa consciência veio da Ação Católica Operária, das comunidades eclesiais de base, porque eu não frequentava os grupos do Roque, do Ibrahim, esses grupos mais ferrenhos, eu não frequentava. Nós frequentávamos a turma que veio da França, os padres operários com as comunidades. Você lia o quê? Você lia o quê? Qual era a sua leitura da época? A minha leitura da época era Princípios para a Ação, era meu livro de cabeceira. O Princípios para a Ação do L.J. Lebré. Padre Lebré. Eu não sabia da gravidade daquela coisa.
coisa, daquele momento. Não, eu não sabia. Eu não sabia. Eu não sabia Nem que aquele abraço era um abraço de despedida. E era um abraço de despedida. Tem mais beato em altar de igreja do que beleza lá no meu sertão. Gente que reza para Deus melhorar, depois esquece de se ajudar. Gente que aceita que o destino é coisa feita, não vê que é hora de tudo mudar. O que eu peço ao meu povo é luta, é guerra santa para tristeza tanta. Fim da pobreza e o desamor, vamos depois então orar ao Criador. Vamos dar armas aos nossos irmãos, lápis, caderno, cartilha nas mãos. Pois não se engana um povo de cultura, e assim sendo ninguém nos segura. Só não entendes a razão da tua fome, porque não sabes nem ler o teu nome. Quem contra canto ao meu canto opor, vai chorar lágrimas, sangrar de dor. Pois não há mentira sem mediocridade, nem ilusão para fazer frente a essa verdade. E caro Deus, E aconteceu um fato interessante que eu quase me friei muito de verde e amarelo, não sei porquê, né? Que eu dei uma entrevista, uma revista, que chamava Realidade, né? Que seria a Veja de hoje, isto é, a época, né? E fizeram um trabalho que se chamava Os Fazedores, onde que está a juventude e o que eles estão fazendo. Eu me lembro que eu fui entrevistado, foi Beto foi entrevistado, outros foram entrevistados, mas muitas vezes eu fui entrevistado. Mas muitos já estavam na clandestinidade, eu não estava, quer dizer, estava sempre clandestino, né? Então muitas pessoas me conheciam. Então eu joguei bola aqui na Vila Isabel, e lá tinha o Bar da Loira. Estava cheio de taça, fotografia dos jogadores, lá, né? E a repressão foi lá nesse bar me procurar. Né? Eu saí na revista. Né? Se fortaleceu aquela imagem de Osasco como a capital da resistência. A gente se chamava Osasco de Petrogrado brasileiro. Mas quando a greve acontece, eu já estava militando nessa organização que viria a chamar VPR. E foi por meu intermédio, inclusive, algumas pessoas que já tinham discussão com a organização, como o Neto entrou nos dias da greve, o Ibrahim entrou alguns dias depois, que acabaram entrando. E Osasco, com isso, acabou oferecendo, uma das cidades que ofereceu o maior número de quadros para a luta armada em São Paulo. Sobretudo para essa organização que seria a VPR, e depois vai Palmares. Olha, contatos meus com a VPR, ou que o pessoal que veio a ser a VPR, que na época era o pessoal ex-sargento, o pessoal que tinha sido expulso do Exército em 64 e tal, não sei o que, isso aí vem desde 65, que eu tinha contato com eles, né? Mas tanto eles se organizaram melhor para fazer ação armada e tal, e como nós nos organizamos melhor na questão da luta de massa em Osasco, foi tipo a partir de 67. Que aí a gente já tinha um vínculo mais forte com a organização, que depois veio a ser a VPR. Nessa época era MNR, Movimento Nacionalista Revolucionário. Participei de algumas ações armadas e participava inclusive da organização da ação para a tomada do 4º Regimento de Infantaria, onde estava o Lamarca. Você pegou em arma? Chegou a pegar e participou de peguei. Claro que eu fiquei assustadíssimo, não, estou brincando. E peguei, sim, participei de algumas ações e tal. E, embora não seja nenhum exímio manipulador de armas. Não, o João era meu irmão querido, né? A gente sempre estava juntos. João Domingues da Silva.
Então, estava participando com a gente desse processo todo e participava do grupo de esquerda aqui, que estava participando da articulação da VPR, então se integrou, digamos, naturalmente, certo? Tem uma sim, por exemplo, quando eu estava preso, já fazia alguns dias que eu estava preso e, claro, estava sendo torturado, né? Aí eu pensei em duas coisas. Eu falei, ou eu não vou aguentar, porque então aí eu vou falar, ou eu vou continuar sofrendo feito um cão aqui, né? Já tinha me quebrado bastante, né? Aí eu entrou na minha cabeça que eu achei que era melhor se suicidar. Então, acabar com a minha vida né? E tchau e benção. Aí eu inventei um ponto para os caras. Olha, eu tenho um encontro assim no viaduto Major Quedinho, que era um dos pontos que eu conhecia bem. Eu sabia que tinha uma altura legal para a gente saltar, né? Então eu já viajo lá no viaduto Major Quedinho e tal, né? Tem um encontro assim, tal hora, né? E aí os caras armaram uma parafernália, né? Pipoqueiro, varredor de rua, um monte de esquema que eles armaram para pegar, né? E eu fiquei naquele dilema, né? Não dá para continuar assim, ao mesmo tempo falar, puta, mas eu tenho 21 anos, entendeu? Vou acabar com a minha vida assim. Quem sabe eu seguro mais um pouquinho, mas aí eu pensar, puta, quando esses caras me levarem de volta lá para Oban, puta, aí eles vão estar com muito mais raiva, entendeu? Aí que vão me trucidar e vai continuar. E eu fiquei nesse dilema pensando, né? Quer dizer, eu fui lá com a decisão. Cheguei lá, né? Sentei um pouco a poeira, disse, não, será que é por aí mesmo? Eu não estava totalmente convencido. Comecei a ver os prós e contra. Nisso passa uma pessoa, ô Zé, o que você está fazendo aí? Eu estava com a camisa meio aberta, botou o dedo no meu umbigo, né? Era um cara, um colega meu de infância, lá de Presidente Altino, entendeu? Que fazia tempo que tinha mudado de lá, não estava mais em Osasco, cruzou ali comigo. E nisso, o parafernália caiu em cima dele, né? Imagina o susto do cara, que não tinha nada a ver com o assunto, o susto dele, né? E eu logo comecei a dizer, não tem nada, não é ele, não, entendeu? Bom, levaram o cara preso, né? Aí eu falei pros caras, houve uma coincidência, os caras, entendeu? Alguém que viesse se encontrar comigo, nunca mais, entendeu? Aquele escândalo que houve ali no viaduto, né? Então, aquilo ali me deu um bom alívio, né? Porque aí era um troço, depois eles verificaram que a pessoa realmente não tinha nada que ver, né? Apanhou um pouco, soltaram ele, né? Depois que esclareceram toda a situação dele, e foi realmente uma coincidência. Quer dizer, como é que eu podia ter inventado uma situação se eu estava há dias preso? Então, claro, foi coincidência. Só que aquilo ali me deu um álibi, né, valoroso que, entendeu? Pode ter salvo a minha vida, inclusive, né? Essa é uma passagem assim que às vezes eu conto para as pessoas. Nós, o grupo de 70 trocado pelo embaixador suíço, fomos para o Chile. Eu estava determinado a ficar, acabei ficando até ser preso. Eu fui preso no dia 21 de novembro de 69, no bairro do Lins de Vasconcelos. Outras pessoas, nesse congresso inclusive, houve um racha. Se constituiu uma outra organização que adotou de novo o nome VPR, que eu chamo de VPR Nova, ou VPR 2. E o Lamarca rachou conosco, ele foi para essa organização. Eu fiquei na Vá Palmares, nesse esforço de tentar corrigir, etc. No fundo a gente rachou, mas tinha políticas semelhantes e continuou tendo. Nem dá para, se você analisar em termos práticos, não em termos teóricos, mas ele rachou por quê, né? Fui preso, e fiquei preso 4 anos.
preso 4 anos, sem julgamento. Fui julgado 3 anos depois, está em liberdade, em 1977. Você foi preso em alguma tentativa, alguma ação? Eles localizaram a casa em que nós estávamos, e cercaram e tal. Fomos presos na mesma casa, 3 pessoas. A Maria Auxiliadora, que era minha namorada na época, que era mineira, estudante de medicina, e um cara que estava guardado em casa, que é paulista, estudante de medicina, Chael Chad Schreier. E o Chael foi morto na tortura. E a morte do Chael foi a primeira tortura comprovada documentalmente, publicada pela revista Veja, na época, que deu capa para nossa prisão, em função da morte do Chael. E em função da morte, ao Chael, inclusive, eu devo a minha vida. Depois, às 8 horas da noite, entrou a repressão, né? Aí entrou a cavalaria na Cobrasma, foi um Deus nos acuda, na verdade, virou praça de guerra. E eu me mantive, eu falei, seria o fim da picada, eu deflagrar a greve, ser presidente da comissão, sair correndo e deixar todo mundo aí. Aí me encontraram lá às 2 horas da madrugada, né? Eu fui preso no DOPS, e não tinha mais carro para levar, né? E a polícia falou, sobe nesse carro aí. Falou, pode subir, né? Subiu, falou, toca no DOPS, era a viatura da Folha de São Paulo. Quando a repressão começou a combater a guerrilha, ela partiu para um conjunto de armas. Uma das primeiras armas foi tentar qualificar, chamar os guerrilheiros de terroristas, como se isso fosse uma ofensa, como se isso fosse uma ameaça para o povo brasileiro, ao contrário do que nós próprios pretendíamos, que ia ser alavancas de libertação. E se você pegar a imprensa da época, você vai ver matérias mentirosas e que diziam que o Marighella usava o dinheiro de assaltos em benefício próprio, que o Lamarca, que eles promoveriam bacanais, enfim, e coisas do tipo, que era toda uma campanha da guerra psicológica. Nessa guerra psicológica, no início de 69, eles passaram a procurar, inclusive reeditando uma prática dos Estados Unidos, do Faroeste, que era colocar cartazes de procurados, wanted de procurados, tal, né? E os 2 primeiros desses cartazes são esses 2 aqui, que eu acabei comprando muitos anos depois, de um filho de um agente da repressão que tinha guardado, inclusive com esse enquadramento, com essa moldura que o próprio cara colocou, que estava na casa dele. Se você ver esses quadros, veja o seguinte, esse aqui tem o número 2, este aqui o número 4. Porque nesse período eles eram eram supersticiosos, eles só usavam números pares. E esses cartazes foram os 2 primeiros, depois desses surgiram vários outros. O primeiro cartaz, que é este aqui, você veja, estão nele aqui o Carlos Marighella, que era o dirigente da LN, que foi morto em 69, no início de novembro de 69. A Hilda Fadiga, que acabou sobrevivendo, mora em Minas Gerais hoje. O José da Nóbrega, que era um ex-sargento do Exército, caçado em 64, que ficou exilado, ficou na Argélia, etc. Está de volta, mora no Brasil hoje, é anistiado. O Lamarca, o capitão Lamarca, carioca, que foi capitão aqui no 4º RI, foi morto na Bahia, junto com o Barreto, dia 17 de setembro de 1971. Este aqui, que é a fotografia que está menos visível aqui, que sou eu, Antônio Roberto Espinosa. Na época do cartaz, eu tinha o nome de Guerra de L. Depois eu tive outros. Chamei Léo, Bento, Lino, enfim. Nessa época era Hélio. Chael Chad Schreier,
que era estudante de medicina da Santa Casa. Fomos presos juntos e o Chael foi morto no primeiro dia de prisão na tortura. O Bacuri, o Eduardo Leite, na fotografia aqui ele está como soldado, não era profissional, foi da VPR, depois da Rede, Resistência Democrática, e depois entrou na LN, que também foi morto, sem as unhas, sem os olhos, que ele foi sendo morto aos poucos. Aqui o Eremias Delizoikov, também morto. O segundo cartaz publicado, que saiu em seguida, 2 ou 3 dias depois. E aqui você tem vivos a Renata, o Jamil, o Ladizas Dalbo, o Sidney de Miguel, e os vivos são esses 3. E aqui o mortos, né, o Arnaud Praz, o Joaquim Câmara Ferreira, que era o segundo dirigente da LN, o Mariani, que era cabo do Exército, saiu com Lamarca do quartel da VPR e depois da Vá Palmares. Foi exilado. Quando voltou ao Brasil, morreu num acidente. O Massafume, que acabou se entregando voluntariamente à polícia. Depois, eu não sei por que motivo, se não aguentou a dor de, sei lá, se suicidou, na década de 70. E aqui o juiz, o Knapp. Bom, esses quadros eram colocados em todos os lugares, rodoviárias, bares, centros comerciais, locais de concentração pública. E isso estava, enfim, era uma ferramenta para procurar. Eu não conheço ninguém que tenha sido reconhecido a partir dessas fotografias. Mesmo porque você pintava o cabelo, deixava crescer o bigode, a barba, disfarçava. E as fotos que eles pegavam nem sempre eram as mais felizes. A minha, por exemplo, era uma foto de fotografia de carteira de estudante do CNEARC, do terceiro clássico. Enfim, não sei se dá para reconhecer. De qualquer maneira, o povo também brincava com esse cartaz, que eles ficavam sem esse vidro que essa aqui tem em cima. E aí a repressão, quando alguém era morto, a repressão passava e colocava um X em cima. E meus pais, por exemplo, a gente sempre morou na Rua General Bittencourt, aqui no centro de Osasco. A pressão em casa, a polícia cercando, prendia meu pai ficou preso refém um período, para que eu me entregasse. Aí, para se livrar um pouco da tensão provocada pela perseguição policial, minha mãe e meu pai acabaram comprando um bar em frente à igreja de Osasco, a atual catedral, que era o bar do Bolinha. Aí eles fizeram questão de chegar no bar e colocar no local mais visível. E todos os dias passava um militar para verificar se os caras estavam lá. E de vez em quando para fazer as atualizações, colocar um X em cima. E andando pelo Brasil, eu viajava muito como dirigente de organização, eu sempre estava vendo nos aeroportos, rodoviárias, né? E via que eles colocavam em cima o X. Morto, dia tal, preso, dia tal. Então aconteciam coisas engraçadas. De vez em quando, cheio de X aqui, o neguinho vinha e escrevia embaixo do Lamarca: "Este é foda". Ou seja, a repressão, esse eles não pegam, né? Vinha outro e escrevia, o negócio que eu ficava desagradado com isso, era motivo de brincadeira na organização. O Lamarca me gozava com isso, por exemplo. Vinha na minha foto e escrevia embaixo: Gerry Adriani. O José Campos Barreto, por exemplo, na verdade, eu respeitava profundamente. Eu não era o meu ideal, mas a gente respeitava. Ele era a única pessoa que estava armado na Cobrasma. Mas, Zé, por que você está? Por isso aqui é para minha defesa. E eu falava: fazer o quê? Fiquei, né? Mas eu respeito. Mas eu não sou adepto da guerrilha, não, né? Eu acreditava que era o caminho, porque não tinha mais... Estavam esgotadas as condições de luta legal, luta democrática, ocupar espaços e tal. E na minha cabeça, com atos 5, essas coisas todas, só que agora é o seguinte, tem que ir para o enfrentamento direto com esses caras, porque, né? Minha mãe sabia de tudo. Minha mãe sabia de tudo, entendia. Minha mãe botou banquinha no Lago de Osasco para anistia.
Olha, com o Zequinha era uma relação de muita amizade, né? Muita amizade nós dois. Ele frequentava a minha casa, minha família gostava muito dele, né? Eu frequentava a casa dele, nós íamos... E como nós dois éramos bastante jovens, a gente frequentava alguns lugares de festinha, de paquera, né? De coisas assim, né? Reuniões sociais, muita coisa. Ele era um cara que gostava de cantar, tocava violão, então a gente ia para umas paradas junto. Tinha amizade pessoal, né? Tinha amizade pessoal. Depois na clandestinidade nós tivemos vários encontros, né? Vários encontros e sempre assim, uma relação bastante estreita de amizade, de solidariedade, de companheirismo e tal, né? Conheço o Zequinha quando ele começou, né? Quando ele começou, que eu conheci o Zequinha. Foi praticamente eu que trouxe ele para o movimento sindical, porque ele tinha mais ligação era com o movimento secundarista. Nós acreditávamos na Revolução, né? E a combinação da luta na cidade e no campo, luta urbana, luta rural, guerrilha urbana, guerrilha rural, era isso que a gente acreditava, né? Tanto é que teve um episódio, quando eu estava na clandestinidade, através de um amigo nosso que era de Osasco, mas que ele não era do nosso grupo, ele era da LN, do Marighella, né? Ele buscou um contato comigo, dizendo que o Marighella queria falar comigo, né? Aí eu fui para a conversa com o Marighella. A gente se encontrou aqui no centro de São Paulo e a conversa dele, para resumir, era assim, que eu escolhesse uns 20 quadros de operário de Osasco para ir treinar em Cuba, né? Eu junto, que ele achava que eu devia sair por uns tempos, que eu escolhesse 20 para ir para lá, que depois aos poucos as pessoas iam voltando para ingressar na guerrilha, né? Treinar em Cuba. Atenção, está no ar a Rádio Libertadora, de qualquer parte do Brasil, para os patriotas de toda parte. Ouçam Carlos Marighella, a locução sobre a guerrilha rural. Não se pode organizar a violência das massas para derrubar a ditadura e expulsar o imperialismo, conquistando o poder para o povo, se não se reconhece que o camponês é o fiel da balança e se a luta revolucionária não é deslocada para o campo. Deslocar a luta revolucionária para o campo significa que a direção política e revolucionária deve ser trasladada à área rural e que ali deve ser desencadeada a luta armada, ou seja, a luta de guerrilhas. Aí eu, sem pensar muito e sem consultar, né, porque se fosse um outro tipo de proposta, ia dizer para ele, legal, tal, mas eu preciso consultar o meu grupo, tal. Mas ali mesmo eu falei para ele, olha, companheiro, não, a nossa não é essa, não é por aí, nós não queremos sair. Tudo bem, nós estamos na luta armada, mas nós acreditamos que nós temos que organizar os trabalhadores, temos que reorganizar o movimento sindical, e a revolução precisa disso. Até eu brinquei para ele, falei, pô, você conhece a Revolução Cubana, que não foi só a guerrilha na montanha que ganhou, foi o levante nas cidades e tal, né? Então nós temos que fazer essa combinação, nós acreditamos nisso, então a posição nossa não é de sair daqui, né? Então a gente tinha essa visão, né? Que era um pouco o que foi a história da Revolução Cubana, né?
quando nós tivemos a notícia do sequestro do embaixador americano, eu estava no presídio Tiradentes. Eu saí da UBAN, passei um período no DOPS, era período ainda de interrogatórios, essas coisas todas. Depois, quando terminou essa fase, é que eu fui para o presídio Tiradentes, né? E aí as celas eram grandes, na minha cela tinha mais de 30 pessoas. E nós tínhamos lá um esquema, nós tínhamos um radinho, né? Que tinha uma pessoa sempre encarregada de escutar as notícias, de anotar e depois passar para todo mundo. Que era um radinho clandestino. Se a polícia pegasse, eles tiravam o radinho da gente. Nós conseguimos fazer entrar um radinho lá, né? E aí, quando saiu a notícia, lógico que se espalhou. Porra, teve o sequestro do americano. Então, período 15. Aí todo mundo começou a fazer lista. E tinha um camarada meu, que ele, como não era da pesada, ele era daqueles que tinha sido preso só pelo movimento estudantil aqui da USP, né? E era um conhecido meu antigo. A gente se conhecia desde antes. E ele chegou, e ele era o cara que circulava de cela em cela para levar coisa, ajudava a servir café, tinha alguns presos que eles pegavam para ajudar. Terrorista eles não pegavam, nós éramos considerados terroristas, a gente ficava era trancafiado, só saía para tomar sol, essas coisas assim, né? Mas tinha o pessoal da leve, que a gente chamava da leve, e o pessoal da pesada, né? O pessoal da leve e tal. Aí esse cara chegou para mim e falou assim: olha, teu nome está em todas as listas, eu também acho que você vai estar na lista, pode se preparar. Peguei e falei: rapaz, não fala isso. Não, vai se preparando, porque ó, todas as listas de todas as celas aí, o seu nome está, né? Então, claro que no fundo eu tinha uma sensação. Por quê? Porque eu era uma pessoa conhecida, um dos poucos líderes operários preso, né, que tinha nome nacional e era dirigente de uma organização. Eu reunia algumas características que podiam levar as pessoas, né? E aí, então, quando saiu a lista, nós ficamos sabendo imediatamente quem era, quando foi publicada a lista, né? Nós tínhamos um radinho. E aí foi uma festa, né? A sensação de que você... Ao mesmo tempo dava aquele frio na barriga, né? Pô? Você está numa lista, e se pega o embaixador. O que vai ser desses caras que estão na lista, né? Não precisava ser muito... Se mata o embaixador, se os caras encontram e não confrontam, os caras pegam e matam o embaixador. Claro, nós vamos... Né? Então essas coisas tudo passavam na cabeça, mas o que era mais forte mesmo é que houve uma ação revolucionária de liberdade, para libertar um grupo de companheiros, e que é uma ação importante, uma ação de grande envergadura, de grande repercussão, e que tinha tudo para dar certo. Então a gente jogava de que, pô, vai dar certo esse negócio, né? Estou falando do friozinho da barriga que dava lá no fundo, né? Mas... E no dia que tiraram a gente para levar para o Rio de Janeiro, tal, também foi uma festa no presídio, aquele puta aparato para vir buscar a gente, o pessoal cantando Internacional, né? Fazendo uma festa de despedida mesmo, né? Mas bem vibrante, foi legal isso aí. Meu nome é José Ibrahim, sou brasileiro, operário, fui dirigente sindical, presidente do Sindicato Metalúrgico de Osasco até 68, quando a ditadura militar no Brasil interviu no sindicato que eu dirigia, por motivo de uma greve operária que nós fizemos devido à política salarial do governo. Fui preso no dia 2 de fevereiro de 1969 e fiquei preso até o dia 5 de setembro, quando fui libertado pela ação revolucionária de sequestro do embaixador americano no Brasil. A gente sabia que podia ser Argélia ou México,
No fim resultou de ser o México. Aí nós ficamos horas e horas lá no Galeão. Daqui de São Paulo nós fomos pro Galeão. Horas e horas lá. Esperando, tinha impasse, né? Tinha toda uma coisa que estava nos bastidores, de vai ou não vai. Um setor das Forças Armadas que não queria, outro setor achava que tinha que ir, aceitar as exigências. Então isso aí foi um período assim, muito tenso lá no Galeão, até que nós embarcamos, né? E aquele avião que está aí atrás é o Hércules 56, que foi o que levou a gente até o México. México, ficamos um tempo lá, não podia ficar. O governo mexicano dizia que era só uma questão de humanismo, que nós estávamos lá, que receberam a gente, mas que a gente não podia ficar. E aí o Fidel botou um avião à disposição para a gente ir para Cuba. Aí o grupo todo foi para Cuba. A quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia. En el aeropuerto internacional José Martí, Fidel le está la bienvenida a Cuba. Não, exercício não. Não por exercício, não, por colaboração revolucionária. Nós não somos hóspedes, somos camaradas. Agora bota isso. Como gostaríamos que fuera nuestra casa. Sí. Para que cada uno puede planear, puede decidir qué le interesa hacer, qué quiere hacer. Logo depois que meu filho nasceu, não dava para ficar no Panamá também. Aí é que eu fui para a Bélgica. Então, na verdade, eu passei 5 anos no meu exílio. Dos 10 anos de exílio, eu passei 5 na América Latina, entre México, Cuba, Chile, Panamá. Nem 2 meses eu fiquei no Panamá. E depois para a Bélgica. Então, os últimos 5 anos eu fiquei na Bélgica. Aí ele falou, vou te dizer uma coisa. Isso aí eu sei como é que é. Se você for um cara firme, um cara assim, sabe, tal, levar a sério, isso aí dá cadeia. Você vai preso. Se você for uma pessoa que vai trair teus companheiros, teus amigos, o pessoal que confiou em você e tal, não sei o que, se for por aí, aí é o seguinte, você era meu filho. Olha, tá me emocionando, né? O médico falou isso pra mim. Ela já estava feita, guardadinha, mas eu estava só esperando um momento, parece que eu estava adivinhando, e deu certinho. A ribação bate asas do sertão, junto a ela se vai meu coração. Eu fico sem vida e sem sorte, mesmo assim eu continuo sendo forte. Ela vai voando, voando, era o Ibrahim. Ai, que bom que ela pode voar. E a saudade em meu peito aumentando, mas um dia ela tem que voltar. Ai, Arribaçã, eu quero que tu voltes amanhã. Ai, Arribaçã, eu estou sofrendo demais. Ai, Arribaçã, eu quero que devolvas minha paz. Depois de 13 anos, 12, 13 anos, o Ibrahim voltou. Quando caiu o banimento, os contatos que eu tinha aqui, um deles era o Idibal Piveta, que participava do movimento de Alicia e era meu advogado. O Piveta que era meu advogado. Exatamente. E o Piveta, eu conversei com ele por telefone, ele me ligou, estava junto com a minha mãe, ele e minha mãe, me ligaram. E ele falou, olha, tem uma corrente de opinião aqui, da qual eu faço parte, de que você, como uma pessoa conhecida, um dos banidos mais conhecidos e tal, devia voltar. Ainda eu brinquei com ele, boi de piranha? Ele pegou e falou assim, mais ou menos isso, entendeu? Você volta
vão te prender, porque você não foi anistiado, você tem os processos todos aqui, vão te prender, mas o movimento segura, vai ter uma manifestação e tal, e isso aí vai ajudar, né? Ajudar a fazer avançar o movimento aqui, fortalecer o movimento aqui. O movimento que está precisando de uma coisa assim, de um fato como esse. Foi muito grandioso, porque mesmo antes de 16 de julho de 68, nós fomos fazer teatro em Minas Gerais. Foi aí quando nós voltamos de Guaxupé. O Rubens Pignatari, ele escreveu um espetáculo parecido com o Morte e Vida Severina, tem aquela conotação. Rede Seca e Fome. Rede Seca e Fome. Isso, Rede Seca e Fome. E nós ensaiamos. Como em Osasco estava pegando fogo, nós falamos, vamos para Minas Gerais, porque a gente disfarça um pouco, não deu outra, né? Chegamos lá em Guaxupé, tinha ido visitar Guaxupé a mulher do coronel Lipiani, coronel comandante do quartel de Quitaúna. Quando ela soube que viu os cartazes na cidade, que um grupo de teatro de Osasco ia lá, ela falou, mas que maravilha, a minha terra é linda, eu vou assistir esse espetáculo. Pronto. Aí nós entramos e tinha uma hora que a gente criticava veementemente a fome, as forças armadas, em cena. Teatro lotado, nós fizemos 2 sessões nessa noite. Ela bateu o pé, gritou e falou, vocês são mentirosos. Saiu do teatro, o primeiro telefone que ela encontrou lá fora, ela passou a mão e ligou para Quitaúna. Não deu outra, né? No outro dia, nós voltamos para Osasco, chegamos aí em frente à Imaculada, todo mundo preso. Inclusive eu que estava junto. E a comissão dos 10 foi trabalho de inspeção, refeitório, prêmio de insalubridade e o prêmio de produção. Valei-me Nossa Senhora, se mandasse alguém embora, a turma virava o cão. Estudantes universitários se uniram aos operários e a ditadura tremeu. Muitos então foram mortos, deram a vida por amor. Gritaram para o mundo inteiro, defendendo os brasileiros, e a nossa história ficou. Muitos intelectuais vieram em nossa defesa, na coragem da esperança, na esperança e na certeza. A igreja com ação e prece, para que a gente tivesse o sagrado pão na mesa. Osasco tem características bem... Né? Por que não aconteceu isso em outros lugares? Por que só veio acontecer coisas interessantes do ponto de vista do movimento sindical, né? Praticamente 10 anos depois de São Bernardo? Ali se juntaram outras características que, no caso, juntou em Osasco naquele período. Foi um período da resistência. São Bernardo começa a surgir no período da abertura. Osasco foi o período da resistência. Mas que, na minha opinião, marcou o que seria o movimento sindical e operário depois. Acho que Osasco, com toda a repressão que houve, muita gente até hoje discute, né, se foi um movimento derrotado ou foi um movimento vitorioso, né? Mas de qualquer forma Osasco foi um marco, deu referência ao movimento sindical operário a partir daí. Foi a primeira grande resistência contra a ditadura militar, né, partindo dos trabalhadores. Antes era a resistência dos intelectuais, era a resistência da imprensa, era a resistência dos artistas, né, o movimento estudantil um pouquinho mais para frente. Mas a primeira resposta dos trabalhadores contra a ditadura, para dizer que não estavam de acordo, que queriam melhores salários, que queriam liberdade sindical e tal, foi Osasco. Como é que o Exército se acha no direito de fazer o que fez, dizimar aquela juventude daquela maneira? Será que não havia uma forma de diálogo? Não podia ter dialogado com essas pessoas? Primeiro, não é questão de coragem, é questão de organização. É bem diferente, né? Que a organização bem feita, ela supera a coragem. E a nossa organização no local de trabalho era um referencial.
Se nós não tivéssemos 4.500 trabalhadores acreditando na gente, é evidente que nós não teríamos coragem e nem como pensar em desencadear um trabalho dessa natureza. Agora, que Osasco é referência até hoje, não se fala muito em luta operária sem falar da greve de Osasco, não, é referência até hoje, entende? Então não morreu. Ora, Roque, a geração de 68 era uma geração generosa e solidária, né? Poucas vezes na história nós tivemos uma geração como essa, né? Você que é um dos presidentes. Olha, é bonito ouvir até você dizer isso, né? Porque realmente a Rizomar está aqui sentindo também, vivendo também neste momento o que eu estou sentindo, né, que é um motivo de muito orgulho para mim, e acredito que para muitos daquela geração, quem viveu mais intensamente aquele momento, né, porque foi uma geração que se entregou por inteiro, cada um se entregou por inteiro a uma causa. E que era uma causa que tinha como aspiração a liberdade, uma causa libertária, uma causa de justiça, de igualdade, de fraternidade, de carinho, entende? Agora, para realizar esse sonho, não importava que sacrifícios implicasse. Então, é realmente, para mim, um orgulho muito grande ser dessa geração. Ninguém tinha ilusão de vitória, não. Ilusão de vitória não tínhamos. Nós tínhamos como fazer para enfraquecer a ditadura militar e conseguir a nossa liberdade novamente, né? Porque as liberdades foram cortadas, aí eu sinto falta do que? Da liberdade. Não tem liberdade para mais nada, não é? Então, mesmo que você continue a sua cabeça filosofando tal coisa, você já está boicotado, né? Veja o meu caso, esqueci nomes. Aí já é uma coisa meia grave, né? E muitos entendiam que daria, mas quem estava muito longe da realidade, né? Quer dizer, uma revolução aqui era utopia. Onde estão as armas? Onde estão os homens? Né? Foi um esforço lá de Quitaúna, roubar aquele caminhão, tal e coisa, né? Que o Barreto estava junto. Mas o que é um caminhão de arma? Fazer uma revolução. Não é? E depois o exército está muito bem. E quem não sabia que a CIA, os americanos estavam apoiando o governo? Todo mundo sabia. Querem se meter com que arma? Nós queríamos que terminasse o governo militar e voltar à liberdade, né? Voltar à democracia. Daí que foi importante as diretas, né? As diretas foi muito, muito importante. Com propinas, meu trabalho quer circular.
que nada, chuva fina na calçada. Passo em frente à minha escola, velhos fantasmas empapados em suor e sangue. Velhos hábitos, embalagens de plástico sobre o Rio Tietê. Bonito, tão bonito e fétido. Ah, Granada, terra santa e desgraçada, Quitaúna dos meus sonhos e meus pesadelos fogem como sombras a seus pés. Labaredas na calçada e uma boca de batom. Ela ainda é uma criança e me diz: oi, perdido, você quer me levar? Você quer me levar? Quer cuidar de mim? Quer me levar? Onde isso vai me levar? Em qual direção isso vai me levar? Em qual direção? Fale, viu? Junto com você. Vamos ver como é que tá. Eu vou. Deu uma descida legal. E você já foi chegada, Zezinho? Aujourd'hui, je revis tout ça. Et bon, je suis ici maintenant avec ma vieille. Non, elle a jamais elle a arrêté de lutter pour mon retour, pour l'amnistie. Et bon, elle a fait tout, non, pour ça. Elle a joué tout ça, non, toute sa force. Et je pense qu'elle a beaucoup de force. Elle a jeté sur ça, non, et je pense que ce jour pour moi c'est très grand, mais je pense que pour elle c'est plus grand encore. Parce que c'était son rêve de voir son petit, je suis le plus petit, non? Retourner ici, bon, maintenant je suis là. Je pense qu'on sera pour toujours ensemble. C'est ce que j'espère. Você está feliz também? Fala, nem sei. Fala. Feliz. Muito feliz, muito contente e satisfeitíssimo.
Estamos aqui agora juntos, né? Minha filhinha também.